Maria Clara, tudo bem? Tudo em ordem. Boa tarde, Cazu. Muito bem, para os que vão assistir essa gravação, eu sou o Ricardo Cazu, membro da CP, da Escola Waldorf Rudolf Steiner, e estou aqui com a professora Maria Clara, professora de alemão do Ensino Fundamental 2, certo? Fundamental 2 e Ensino Médio. Ensino Médio, perfeito. E hoje é 18 de março, quarta-feira. Antes da gente abordar o conteúdo dessa conversa, vale a pena ressaltar algumas questões operacionais. Essa iniciativa é uma iniciativa da CP, durante esse período sem aula, da gente poder aproximar a comunidade de pais dos professores, seja na figura de docente, seja usando o chapéu de gestores da escola, tá? Para ter uma comunicação mais próxima. Essa iniciativa ela também não substitui nenhum comunicado oficial que é enviado pela escola pelo e-mail e chega a todos os pais. Outro tema importante, um pouco óbvio, mas todo o conteúdo discutido aqui tem foco e é dedicado à comunidade da escola. E último ponto, qual a frequência em que essas gravações vão acontecer? Isso é muito relativo, porque tudo tem mudado aí nesse período de crise a cada dia, e podem ter novidades que seja pertinente da gestão da escola ou dos professores quererem compartilhar com os pais, e também dúvidas que possam surgir pelos representantes de CP, que são canalizadas para nós da CP, e também podem justificar uma gravação para estreitar esses laços. Tá? Então, feito essas ressalvas, esses comentários iniciais, vamos para o que interessa. Maria Clara, eu queria começar pedindo para você fazer uma breve recapitulação. Desde, talvez, segunda-feira passada, dia 9 de março, até onde estamos hoje. Tá bom. Então, há mais ou menos 15 dias atrás, a gente começou a conversar na escola, trocar também com os pais da CP, da necessidade da gente formar um comitê de crise para a hora que o corona, na verdade, batesse, o que a gente ia fazer e poder dar algum tipo de resposta rápida. Na segunda-feira passada, esse comitê se reuniu pela primeira vez, de tarde, e é importante a gente dizer que nesse comitê nós temos, então, membros da gestão, o Denis, né, como diretor executivo da APRS, membros da coordenação do ensino fundamental, do ensino médio também, a dona Brenda como elo do núcleo com o ensino infantil, a dona Martina também como núcleo e como elo para o ensino fundamental, eu como núcleo de direção, a Fernanda como representante da CP, a Cláudia Lang também, que nos assessora, fazendo as atas, junto com as reuniões, a comissão de saúde da escola, que tem professores e pais também envolvidos. Nessa comissão tem inclusive a Kátia Schuba, a doutora Kátia, que faz parte da comissão e estava lá como médica, né, e mãe, mais 3 médicos que vieram nos ajudar também, a Cris Galafrio Novaes, o Fabrício Romano e o Caio Soares. E a gente achou muito bom, na verdade, ter a opinião e o apoio desses médicos para a gente tratar de tudo isso que tratando, e tem, inclusive, médicos mais conservadores e médicos antroposóficos também, na mesma linha. Excelente. E como é que foi a evolução desse trabalho, desse comitê de coronavírus, de lá até aqui? Então, da conversa inicial, nessa segunda-feira, durante a semana, a gente foi se falando, teve outras reuniões também, até que na sexta-feira da semana passada, numa reunião final, a gente resolveu que, seguindo todas as indicações, inclusive da Secretaria da Educação, nesta semana, agora, a gente faria segunda e terça-feira, na verdade, a semana inteira, né, uma semana de adaptação ainda, para fechar realmente a escola a partir da semana que vem. E isso, vocês viram, vocês receberam um comunicado já no sábado de manhã com este teor. Só que, durante o fim de semana, no próprio sábado e domingo, perante todas as notícias que foram aparecendo, principalmente de muitos professores que
ou já tinham tido contato e estavam preocupados em não trazer isso para a escola, ou faziam parte do grupo de risco. Nós estávamos com aproximadamente 26 professores que não iriam à escola na segunda-feira, mas a situação que estava se apresentando, nós achamos melhor, então, no domingo de noite, finzinho de tarde, soltar esse pedido de que segunda e terça-feira, então, assim, se você realmente tivesse como manter o seu filho em casa e não levá-lo à escola para não o fazê-lo, e quem precisasse, a gente já está num esquema de emergência na escola. Isso foi mandado e foi o que aconteceu. E nessa segunda-feira a gente viu, realmente, assim, do ensino médio, praticamente, acho que 99% dos alunos ficaram em casa, do ensino fundamental, um número bem pequeno que foi atendido, e do ensino infantil também. Na segunda-feira de manhã, nós nos reunimos, os professores que lá estávamos, para começar a organizar o que é esse ensino à distância e o que a gente podia oferecer para os alunos na escola nos diferentes graus. Uhum. Ok. E aí, no dia de ontem, já começaram a sair mensagens dos professores nos diferentes graus para os pais, e se eu entendi bem, a comunicação vai ser essa, ou seja, vai ser direta de professor para cada uma das suas salas, certo? Isso, as dinâmicas aí são um pouquinho diferentes, então, o ensino fundamental, os professores de classe iniciaram ontem, hoje, durante o dia também, já estão falando com as suas classes, e a ideia é que até sexta-feira, eles recebam, os pais estejam recebendo, na verdade, essas tarefas, para daí passar para os filhos, para eles terem o que fazer e estabelecer uma rotina. O ensino médio, pela própria faixa etária, já começou a trabalhar de um jeito um pouquinho diferente, e na própria segunda-feira já começou com os alunos, entrar no esquema no ambiente do Google Classroom, e já mandar algumas tarefas, né, e isso a gente está vendo, está continuando mandando, está se adaptando, porque não é fácil, para alguns é mais fácil, para outros não, né, entender com essa ferramenta, e amanhã a gente vai ter um treinamento, inclusive, para ver se consegue trabalhar no Teams, que é uma ferramenta que a escola tem, como escola, né, para a gente ver se consegue unificar. Tá, e vou te falar que essa largada antecipada do ensino médio até gerou uma inveja positiva, porque, obviamente, circulou entre os WhatsApps aí das salas, que o ensino médio já estava recebendo material e conteúdo, etc., e o pessoal começou a perguntar, puxa, e para minha sala e tudo mais, né? Acho que é importante deixar claro que, embora as abordagens sejam diferentes em função do grau e da série, mas que tem uma visão comum entre coordenações pedagógicas, né? Sim, sim, as coordenações estão trabalhando juntas, inclusive ontem vocês receberam uma outra carta, que isso já foi pelos tutores e professores de classe, explicando isso um pouquinho melhor, e a preocupação é, na verdade, como escola, para a gente poder oferecer aquilo que for mais adequado para a faixa etária, né? E nesse sentido, não dá para a gente mandar para um aluno de ensino fundamental tarefas onde ele vá ter um acesso direto e total com o computador. Não é isso que a gente quer, e mesmo a qualidade daquilo que é trazido não é a mesma, né? A gente trabalha com experiência, com a vivência, né? Com o presencial. E, bom, a gente está tentando trabalhar na melhor forma possível, mas sem dúvida atendendo todas essas faixas etárias, todos os graus. E também acho que um outro ponto importante que surgiu foi, que eu soube, enfim, na reunião nossa de CP com o núcleo, é que os professores, os 2 professores de cada série, embora eles possam até estar em épocas diferentes, eles têm trabalhado junto para ter uma abordagem comum para aquela série. Né? Sim. Sim. Então, acho que isso ajuda e acho que também tranquiliza os pais de saber que, não, o que está acontecendo com a minha paralela? Não, a minha paralela está tendo uma abordagem comum porque, inclusive, os nossos professores se falam e se alinham.
né? Uhum. A gente está trabalhando junto, inclusive, todos os professores de classe, para adequar as épocas e fazer algum tipo de modificação. Então, tem algum conteúdo que, de repente, eu posso mandar para casa, mas tem outras épocas, por exemplo, de física e de química, no fundamental, que não tem como, isso vai ter que ser presencial com a experiência. Então, eles estão trabalhando juntos para realmente alternar e remodelar para ver o que pode ser feito. Tá. Acho que 2 pedidos aqui que eu capturei e recebi dos representantes de CP, tá? Como dúvidas ou como pontos de interesse, que nessa comunicação com os alunos, os pais sejam envolvidos, né? Porque principalmente talvez ensino médio, a comunicação pode ir direta para o aluno e o pai não está nem sabendo o que foi dado como projeto, como tarefa, prazos, etc., né? Então, eles gostariam de ao menos estar sabendo, e acho que aí cada um vai escolher o modo de abordar com seu próprio filho em casa. Legal, eu vou passar isso, é uma ótima ideia, porque pelo que eu sei, a comunicação está indo direta e está funcionando muito bem. Uhum. Com os alunos, inclusive tem tutor que está fazendo, ontem já teve conversa tipo Zoom, com a classe, assim, no possível, né, com todos os seus alunos, e eu acho que essa possibilidade da gente ver a cara do tutor e conversar é muito boa, mas sem dúvida eu vou passar isso que para os pais também terem um parâmetro até para cobrar, né, os filhos e Exato. dar uma orientada. Exato. E eu acho que o outro ponto também que ocorreu foi que, mesmo talvez ensino fundamental 1 ou 2, quando são dadas tarefas, também pudessem ter uma curadoria de conteúdo no sentido de compartilhar, os professores compartilharem alguns links, algumas fontes, que os pais também pudessem consumir, tá? Uhum. Para ajustar o seu apoio, porque não necessariamente todos eles, ou talvez a grande maioria, não foi aluno Waldorf, né? Uhum. Aprendeu de uma outra maneira e está tendo a maior boa vontade de complementar nesse ensino à distância e está próximo dos filhos, mas muitas vezes não tem o repertório adequado ou a abordagem adequada, né? Então, se os professores puderem também municiar os pais com um pouco da melhor fonte a ser consumida, acho que também pode ajudar para Legal. os pais aí. Tá Tá bom. bom? Uhum. Acho que uma outra pergunta diz respeito à reposição de aula ou se esse ensino à distância vai ser considerado como dia letivo ou não. Que clareza que você tem até esse momento? Então, a gente ontem conversou com a Luciana Groff, que é a nossa secretária escolar, que teve uma videoconferência com a Secretaria da Educação na terça-feira, hoje é quarta, isso, ontem, né, onde isso, na verdade, foi tratado, e é uma pergunta para todo mundo. Então, em princípio, essa semana foi vista como uma semana de recesso, de tempo de preparação, mas essas aulas e esse conteúdo que está sendo passado à distância, há a possibilidade dele contar como reposição. A nossa preocupação é seguir, na verdade, todas essas indicações, né, mas ver e fazer com que se não houver uma reposição, então, por exemplo, se a gente não sabe se vai entrar nas férias de julho, se vai pegar a semana de outubro, não vai ter férias em dezembro, está tudo em aberto, né? Mas que esse conteúdo possa ser passado da melhor maneira possível. Mas a gente realmente está em aberto. Ontem, ainda ali no jornal de manhã, que o Ministério da Educação soltou um decreto oficializando o ensino à distância para, pasmem, ensino infantil e ensino fundamental também, isso por um período de 30 dias, o que nunca acontecia, podia para ensino médio e ensino superior. Então, a gente está se adequando, a Luciana já falou que eles teriam amanhã uma outra videoconferência, onde eles estão tentando organizar isso, e é uma pergunta para nós também, então a gente está tentando documentar isso e fazer da melhor maneira possível. Quer dizer, a linha mestra eu poderia resumir dizendo que dar o melhor apoio possível para as crianças com atividades, cobrindo o conteúdo pedagógico ao máximo possível, embora tenham disciplinas que, óbvio, sofrem maior impacto desse modelo à distância, mas como linha mestra, o intuito é que, sim, esse conteúdo seja validado e contado como dia letivo. Sim, porque a gente Ao não menos como sabe. intenção da escola, né, vamos dizer. Sim,
O problema é que a gente não sabe por quanto tempo, que é a pergunta, né? Então, mas quando? São 10 dias, são 15 dias, é um mês? A gente realmente não sabe, eu acho que por enquanto ninguém sabe. E a ideia que foi lançada inicialmente pela Secretaria de Educação, pega esses dias letivos, esse conteúdo, e leva para o ano seguinte. A gente trabalha com uma pedagogia que trabalha com o conteúdo adequado para a faixa etária, né? Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar para que o cerne do conteúdo daquela faixa etária seja dado neste ano. De repente, a gente pode levar alguma coisa, talvez geografia, para o ano que vem, tem que ver, de línguas, isso a gente pode adaptar, mas a gente vai ir nessa direção. Tá bom, tá bom. E, bom, lógico, tem essa pergunta sobre quando volta ou por quanto tempo, mas conversando com os médicos, eles sinalizavam até que, vamos dizer assim, você tem um cenário de, eventualmente, 15 dias por hora, um cenário de um mês, um cenário de 3 meses, enfim, tem todo um trabalho não só do lado pedagógico, mas também de gestão da escola, gestão orçamentária, etc., que envolve qual é o tamanho do impacto para também minimizar e ajustar o orçamento, correto? Sem dúvida. Eu acho que isso é uma preocupação para todo mundo, né? Nesse Claro. momento como isso continua, né? Hoje também saiu a notícia, praticamente, assim, a grande maioria dos serviços estão pedindo para fechar, né? Sim. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas eu acho que é uma pergunta, e eu acho o interessante é a gente tendo essas conversas, e eu acho que da parte da escola, vocês vão receber esses comunicados oficiais também, à medida que isso for sendo delineado. Mas é à medida que for acontecendo. A gente realmente não, eu não tenho uma resposta para te dar agora. Eu acho que, bom, para a gente finalizar, e a gente pode ter outras dessas conversas, também valeria a pena se estudar a possibilidade de ter uma conversa, por exemplo, só com a coordenadoria do ensino médio, né, só do fundamental, da coordenação, perdão, de cada um dos graus, né, porque também é uma oportunidade de endereçar uma conversa mais específica, né. Essa nossa primeira foi para um pouco tentar esclarecer pontos aí que estavam, dúvidas que estavam acumuladas, e teve um enfoque mais amplo da escola como um todo. Acho que nos próximos capítulos a gente pode também direcionar aí para temas mais específicos. Eu acho que seria bem legal. Eu acho que se a gente tiver alguma definição maior até o final da semana, de repente até uma conversa com a própria Luciana Groff, que é a nossa secretária escolar, e o que eu pediria para os pais é paciência, porque, assim, são ferramentas novas, é todo um jeito novo, e a gente está tentando fazer isso o mais Waldorf possível. Não, legal. Eu acho que vale o esforço, e tem muita cocriação e criatividade em tentar se adaptar a essa nova realidade, né? É isso. Tá ótimo. Super agradeço por essa primeira gravação e vamos para a próxima. Tá legal. Obrigada e Tchau, boa tchau. noite. Tchau. Obrigado. Boa noite.